Bem-vindo ao canal. Antes de começar, é importante esclarecer que existem diferentes tipos de anjos. As diversas religiões existentes no mundo utilizam a figura dos anjos em suas crenças, o que significa que existem diversas interpretações diferentes, porém neste vídeo utilizarei a interpretação dos anjos pelos cristãos, mais especificamente pelo catolicismo. É possível que, se você não é cristão ou católico, reconheça algumas divisões e nomes, mas pode haver algumas diferenças. Os anjos não são deuses, mas são divindades que surgiram do divino. De acordo com a tradição cristã, foram criados por Deus para servir como intermediários entre a humanidade e o divino. Suas asas ajudam a facilitar o transporte entre a terra e o céu. Os anjos não nascem, não morrem nem se reproduzem e não têm forma definida. Embora possam assumir a forma humana, não têm peso nem altura e não se sabe exatamente quando foram criados. A única coisa que se sabe é que foram presentes desde o início da criação da terra. Embora mais inteligentes que os humanos, não são oniscientes. Os anjos estão sempre perto de Deus e prontos para ajudar a humanidade. Embora não se saiba quantos anjos existem, o livro do Apocalipse indica que existem milhões e milhões e milhares de milhares. Durante a Idade Média, vários teólogos tentaram dividir os anjos em coros angélicos. Pseudo Dionísio e Tomás de Aquino fizeram uma divisão de acordo com a própria Bíblia, que começou de baixo para cima. Os anjos mais próximos dos humanos são encontrados nesta esfera e interferem em nossas vidas. Acredita-se que tais anjos podem desempenhar o papel de mensageiros divinos, transmitindo mensagens importantes aos humanos quando necessário. Além disso, devido à sua proximidade com Deus, esses anjos possuem grande poder e sabedoria. Ser capaz de influenciar indiretamente nossas vidas por meio da oração e da devoção. Os anjos da guarda são aqueles que estão mais próximos de nós. Eles são nomeados por Deus para proteger e guiar cada indivíduo desde o nascimento até a morte. Acredita-se comumente que cada pessoa tem um anjo da guarda pessoal que atua como um guardião espiritual. Este anjo protege uma pessoa de perigos físicos e espirituais e a guia no caminho certo. Apesar disso, é importante ressaltar que os anjos da guarda estão em uma posição hierárquica inferior em relação para outros anjos. Mesmo assim, eles cuidam e guiam os humanos e muitas vezes fornecem sinais de alerta quando algo ruim pode acontecer. Quando você tem aquela sensação de que algo ruim pode acontecer, pode ser o seu anjo da guarda tentando te avisar. Provavelmente esse aqui é o mais conhecido, talvez lutando com um anjo da guarda. Não sei, os arcanjos são os encarregados de Deus de realizar missões que vão além da compreensão humana. O mais conhecido deles deve ser provavelmente Miguel, embora ele seja o único na Bíblia que é realmente chamado de arcanjo. Agora vou ler uma passagem da Bíblia aqui que cita Miguel como sendo um dos arcanjos que estou usando. Bíblia Católica, em 9 de junho, está escrito o seguinte: quando o arcanjo Miguel discutiu com um demônio, ele disputou o corpo de Moisés e não se atreveu a fulminar contra ele uma sentença de execração, mas apenas disse: que o próprio Senhor te repreenda. Gabriel, que seria outro arcanjo, nunca foi citado como tal, mas ele é sempre usado como principal mensageiro de Deus. Por exemplo, quando foi lá passar a informação a Maria que ela seria a mãe de Jesus. Outro anjo que é conhecido como Rafael, que está associado à cura e proteção dos viajantes. Em geral dizem que existem 7 arcanjos, mas apenas o nome destes 3 são conhecidos, mas além desses 3 arcanjos mais conhecidos, há também outros mencionados nas tradições religiosas como Muriel e Jofiel. Acredita-se que cada arcanjo tem uma missão específica e atua em diferentes áreas da vida humana, e além de mensageiros, eles são responsáveis por transmitir a vontade de Deus a outros anjos e seres humanos, e são frequentemente descritos como guerreiros celestiais que lutam contra as forças do mal. Sendo considerados os líderes das forças celestiais que lutam contra Satanás, os anjos conhecidos como principados têm um papel importante no mundo celestial e terrestre, sendo responsáveis por levar advertências e instruções aos líderes mundiais, incluindo governantes, reis e príncipes. Eles não estão limitados apenas a isso, mas também zelar pelo bem-estar das cidades, países, estados e continentes, trabalhando para manter a harmonia e a paz no mundo. De acordo com as Sagradas Escrituras, os principados são mencionados várias vezes, como no livro de Daniel, onde o anjo Gabriel fala sobre o príncipe dos persas e o príncipe de Israel. Acredita-se que os seres celestiais desempenham um papel fundamental na execução do planejamento dos planos divinos, trabalhando juntos com outros anjos para proteger a humanidade e manter a ordem no universo. No entanto, os principados também são conhecidos por serem muito rigorosos com aqueles que ignoram as advertências de Deus e ir contra a sua vontade. Geralmente aparecem com uma coroa de septo, símbolos de sua autoridade celestial, e em algumas ocasiões também carregam uma cruz representando a fé e a devoção. Embora muitos possam considerar os principados subordinados às classes superiores de anjos, eles têm uma inquestionável importância na hierarquia celestial. Sua função é vital para manter o equilíbrio e a justiça no mundo e sua
A presença é uma garantia de que a vontade divina está sendo cumprida, portanto devemos sempre lembrar a importância dos principados e agradecer pela sua proteção e orientação em nossas vidas. A segunda esfera é uma das mais importantes do universo, pois está situada entre o céu e a terra. Nela habitam seres angélicos que estão constantemente cumprindo as ordens de Deus, mantendo a ordem cósmica e ajudando a realizar a vontade divina. Além disso, essas entidades celestiais estão frequentemente envolvidas em batalhas espirituais contra as forças do mal, lutando para proteger o plano divino. Os anjos nesta esfera também são responsáveis por transmitir mensagens divinas aos seres humanos, servindo como mensageiros celestiais. Suas mensagens são sempre de amor, paz e orientação e pode ser recebido por aqueles que buscam conexão espiritual. Esses seres de luz são capazes de trazer conforto e esperança em momentos difíceis e nos lembrar que existe um guia de poder superior em nossas vidas. De acordo com algumas crenças, podemos nos conectar com esses anjos através da oração e da meditação e podemos pedir sua orientação e ajuda. Sempre que precisamos, eles estão sempre dispostos a nos ajudar e nos guiar no caminho da vida e do amor, nos ajudando a cumprir nossa missão divina aqui na Terra. Portanto, podemos confiar neles e seguir seus conselhos sabendo que estamos sendo guiados por seres divinos de luz e amor. Esses anjos têm grande poder de concentração, pois são responsáveis por transmitir e transformar pensamentos divinos. Geralmente são retratados segurando uma espada flamejante para afastar demônios, bem como cuidar da memória e da história da humanidade, bem como dos animais e elementos, tal como a água, a terra, o fogo e o ar. Esses anjos, conhecidos como poderes, são frequentemente representados como guerreiros celestiais com armaduras e espadas prontos para proteger e combater o mal. Sua função é manter a ordem divina no universo e garantir a prevalência do bem sobre o mal. Eles também são responsáveis para transmitir a vontade divina a outras ordens angélicas, como principados e potestades. Esta distinção é importante, pois entre demônios existem anjos caídos. Se você estiver interessado em um vídeo que aborde os tipos de demônios, deixe um comentário. Esses anjos têm papel fundamental na realização de tarefas divinas, ajudando a superar obstáculos e fortalecer a fé. Eles são capazes de realizar milagres e geralmente aparecem no forma de jovens segurando um bastão ou bastão, e também são retratados como seres alados, com raios de luz emanando de seus corpos, simbolizando a energia divina fluindo através deles, além de ajudar a fortalecer a fé e proteger as pessoas contra as forças do mal e os obstáculos da vida. Os anjos também têm poderes sobre a natureza, sendo capazes de acalmar tempestades, maremotos e terremotos, e também conhecidos como domínios. Estes são os ministros de Deus, descritos como seres com grande autoridade e poder que agem como governantes e juízes divinos. Eles têm o conhecimento do que é certo e errados e têm a capacidade de inspirar os seres humanos a agir de acordo com a vontade de Deus. São eles que fazem o que for preciso para que a vontade de Deus seja realizada. Estão associados à justiça divina e muitas vezes aparecem nas Sagradas Escrituras como aqueles que castigam ou punir aqueles que desobedecem a Deus. Eles são retratados carregando uma espada que simboliza seu poder e autoridade sobre demônios e forças do mal. E também fazem de tudo para que o universo não se desequilibre. Entre os anjos são os mais velhos, carregam o cetro e uma espada que simbolizaria o seu poder sobre os coros inferiores. Estes são os anjos mais próximos de Deus, que se dedicam a louvar Ele e esperando pelos mistérios. Eles são descritos como seres de grande estatura e beleza, e muitas vezes são retratados como guerreiros celestiais equipados com armaduras e espadas. Possuem grande autoridade e poder e desempenham o papel de intermediários entre as hierarquias superiores dos anjos e dos seres humanos. Os tronos protegem o poder divino e também passam missões aos anjos menores. Quase sempre aparecem na forma de jovens ou no redemoinho de luz. Eles estão sempre segurando uma harpa ou uma viagem de cena, porque gostam tanto de música. É isso que eles mantêm no trono. Com os anjos lançados por Deus, são frequentemente associados à virtude da humildade e são conhecidos pela sua devoção e dedicação a Deus. Estão sempre prontos para fazer a sua vontade e realizar os seus desígnios, nunca questionando ou hesitando. Por isso são vistos como um exemplo de serviço e submissão a Deus. Após a história de Adão e Eva serem expulsos do jardim do Éden por Deus, anjos foram encarregados de protegê-lo. Localize a árvore da vida e os registros divinos. Esses anjos são conhecidos como querubins e são retratados como criaturas aladas com cabeças de homem, touro, águia e leão. Com o tempo, a imagem dos querubins foi suavizada e retratada como crianças, como na pintura da Itália de Rafael.
onde um querubim é retratado como um menino gordinho. Em algumas tradições, querubins também são descritos como seres com muitos olhos, simbolizando sua capacidade de ver. Tudo o que eles são considerados os anjos mais próximos de Deus e se dedicam a louvá-lo e adorá-lo. Os serafins estão entre os anjos mais antigos, puros e elevados. Sua responsabilidade é simplesmente proteger o trono sagrado. Eles são descritos como tendo 3 pares de asas, uma para cobrir o rosto. Então eles nem sempre estão olhando para Deus, um para voar logicamente e outro para cobrir os pés. Em alguns lugares eles dizem que na verdade, em vez de encobrir a derrota, esses pares de asas cobrem os genitais porque não se reproduzem, então não tem genitais. Em hebraico, o nome serafim significa aquele que queima 4, por isso na maioria das representações eles aparecem sempre em chamas ou com um raio prateado médio. Um exemplo que posso dar de ser assim para você é aquele que provavelmente todo mundo conhece. Escreva o Metatron, que seria o anjo supremo, o escriba de Deus. Em alguns lugares ele é mesmo descrito como sendo o anjo mais próximo de Deus. Metatron é frequentemente representado como um ser colossal com asas e vários pares de olhos e asas que simbolizam sua onisciência e na presença. De acordo com a tradição, ele é um dos poucos anjos que podem se comunicar diretamente com Deus e receber instruções divinas. Outro ser que posso nomear é o Leviatã, sim, aquele monstro do oceano, aquela cobra gigantesca. Ele pode ser chamado de sendo como serafim, mas claro que ele é um anjo caído. Deixe comentários se quiser um vídeo só sobre os anjos caídos. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.